amado, que é pecado. Aleluia, Senhor, sabemos que vaidade é pecado. Glórias a Deus, Senhor amado e bendito. Sabemos, Senhor, que todos os ídolos desse mundo, Senhor amado, não é do seu agrado, que é pecado, Senhor, diante de ti, porque na tua palavra diz, Senhor amado e bendito, apartai-vos dos ídolos. Então nós sabemos, Senhor amado e bendito, glórias a ti, Deus Todo-Poderoso, Santo, puro e fiel, que o futebol, Senhor, não é do seu agrado, a televisão, Senhor amado e bendito, Santo, puro e fiel. Sabemos, Senhor amado, que é pecado diante de ti, que não é do seu agrado que o teu povo venha a ver, venha a assistir, Senhor soberano, porque na sua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé não vem pelo que nós assistimos, não vem pelo que nós vemos. Aleluia, Senhor, glórias a ti. Então, Senhor, tem nos convencido que, Senhor amado, tudo isso, Senhor, é para afastar o homem de ti, é para distanciar, Senhor, o teu povo de ti. Senhor amado e bendito, nós sabemos, Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, soberano, Senhor, que as redes sociais não vêm de ti, não foi o Senhor quem criou, não foi o Senhor que projetou, não é do seu agrado, Senhor amado, que o teu povo use, não é, Senhor, aprovado por ti. Senhor amado e bendito, Santo, puro e fiel, o Senhor nos revelou que o WhatsApp, Facebook, Senhor amado, foi criado pelos demônios, pelo diabo, Senhor, o inimigo da nossa alma, para, Senhor, afastar o teu povo de ti, Senhor, para viver numa mentira, para viver uma enganação, Senhor amado e bendito, para, Senhor, afastar as famílias, para destruir os lares, as famílias, Senhor Deus Todo-Poderoso. Oh, Senhor amado e bendito, glórias a ti, Senhor amado e bendito. Sabemos, Senhor amado, Deus Santo, puro e fiel, que o salto alto, Senhor, na tua palavra diz que faz a mulher andar cascavelando, e que o Senhor não aprova o salto alto, pois traz a sensualidade. Senhor, sabemos, Senhor, que o Senhor não aprova a maquiagem, não aprova a pintura de cabelo, Senhor, que o Senhor não aprova, Senhor, modelar, Senhor amado, as sobrancelhas, Senhor amado, tirar e colocar qualquer parte do corpo que foi feito tão perfeito por ti. Oh, Senhor bendito, Santo, puro e fiel, Senhor amado, que não é da sua vontade, Senhor bendito, porque na tua palavra diz em 1 Coríntios 11 que o cabelo da mulher é o véu. Então, Senhor amado, não é da sua vontade que a mulher venha tocar no seu cabelo, seja modelando, cortando, pintando, fazendo progressiva ou destruindo, Senhor amado, de qualquer forma, porque, Senhor amado, a tua palavra diz, Senhor bendito, que nós, Senhor amado, somos templos do Teu Espírito Santo, que o corpo é o templo do Teu Espírito Santo de Deus, e que aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá naquele grande dia. Glórias a ti. Então nós devemos cuidar do nosso corpo, nós devemos manter o nosso corpo plenamente repreensível para a sua vinda, Senhor Jesus, e nós somos gratos a ti, porque até agora, até aqui, o Senhor tem nos convencido de tudo isso, e o Senhor tem nos ajudado a vencer a cada dia todas as seduções do mundo, todas as seduções do diabo, todas as seduções do inimigo, porque, Senhor amado e bendito, na tua palavra diz que o diabo ele é astuto. Então, Senhor amado, ele sabe, Senhor Jesus, como destruir a humanidade. Oh, Senhor Jesus, aqueles usos e costumes, Senhor amado, dos antigos que te agradavam, que foram, Senhor bendito, se perdendo conforme foram passando os anos, e as pessoas, Senhor amado, bendito, santo e puro, foram, Senhor amado, sendo convencidos pela modernidade. Mas, Senhor Jesus, os costumes antigos eram os costumes que te agradavam, onde as mulheres andavam decentes, Senhor Deus Todo-Poderoso, onde até as prostitutas
andavam, Senhor amado, com as vestes, com modéstia e decência. Senhor Jesus, respeitando a Ti, respeitando, Senhor amado, glórias a Ti. Senhor Deus Todo-Poderoso e bendito, esses costumes foram se perdendo, Pai amado. Hoje, Senhor Santo e puro, até os filhos dos pastores andam, Senhor amado, sensuais, de roupa curta, de short curto, de camiseta, andam, Senhor amado, como o mundo, e eles falam, Senhor Jesus, que é usos e costumes, mas até os usos e costumes do povo de Deus, do povo santo, deve ser santo, aleluia, Senhor, porque na Tua palavra diz: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. A Tua palavra diz, Senhor, em 1 Pedro 1:15-16, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Então, Senhor Jesus, somos gratos a Ti, porque o Teu Espírito Santo de Deus tem nos convencido a cada dia do pecado, do juízo e da justiça, e tem nos ajudado a renunciar. Aleluia, Senhor, glórias a Ti, porque, Senhor amado, aqueles que não conseguem renunciar o WhatsApp, Facebook e todas as seduções do mundo e do diabo, por trabalho, por emprego, para comer e para beber, dificilmente, Senhor, conseguirão renunciar à marca da besta, dificilmente conseguirão renunciar, Senhor amado, o chip da besta, porque sem ele, realmente, verdadeiramente, diz na Tua palavra que não poderão comprar nem vender, não poderão, Senhor amado, vestir, não poderão comer e beber sem ele. Aleluia, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então ali, Senhor, se eles não conseguem renunciar hoje aquilo que o diabo, Senhor amado, tem colocado neste mundo, dificilmente conseguirá mais para frente, pois mais para frente virão coisas piores. Aleluia, Senhor. Mas somos gratos a Ti, Senhor amado, Senhor soberano, Senhor fiel, porque o Senhor Jesus tem nos ajudado a renunciar, já tem nos ensinado, Senhor amado, a renunciar a este mundo, a nossas vontades, Senhor, a renunciar às seduções do diabo, dos demônios, para, Senhor, conseguirmos renunciar mais para frente, coisas piores, coisas mais difíceis. Oh, Senhor amado e bendito, como o Senhor é maravilhoso, Senhor, como o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, como o Senhor se preocupa conosco, Senhor, aleluia, Senhor, e tem nos dado força a cada dia, Pai amado, Pai querido, Pai eterno. Senhor Jesus, vai queimando, vai jogando por terra, Senhor, toda a fúria do diabo contra a nossa vida, toda investida maligna, Senhor amado, santo, puro e fiel. Vai, Senhor amado, jogando por terra toda seta maligna, todos os dardos inflamados do diabo. Senhor, esse demônio que está tentando destruir essa família, Senhor, que causa divisão no lar, contenda, discussão, Senhor, que afasta esse casal, aonde, Senhor amado, essa esposa já não sente mais desejo pelo seu marido, e o seu marido já não sente mais desejo pela sua esposa. Vai queimando, Senhor, as obras do diabo, porque o Senhor Jesus, a família, Senhor amado, foi constituída por Ti. O Senhor disse, Senhor amado, que o homem se sairá do seu lar e deixará o seu pai e a sua mãe e uniciar a sua mulher, e assim serão os dois numa só carne. Então é da sua vontade, Senhor amado, é aprovado por Ti o casamento, foi criado por Ti, Senhor. Então, Senhor amado, entra com providência, vai, Senhor amado, sustentando, vai fazendo desse homem, Senhor, o cabeça do lar, vai dando autoridade, Senhor Jesus, vai fazendo dessa mulher, Senhor, uma mulher sábia, porque a Tua palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Senhor amado, vai fazendo, Senhor, com que essa esposa rebelde, essa esposa, Senhor, que não consegue obedecer a Ti, para que ela venha, Senhor, obedecer a Ti, ser submissa a Ti e também submissa ao seu esposo. Aleluia, Senhor. Mas vai convertendo, Senhor, também o coração
coração desse esposo, para que ele não venha, Senhor amado, usar, Senhor, dessa autoridade para o mal, para humilhar, para tratar mal, para agir com ignorância, Senhor. Mas que, Senhor, ele venha usar dessa autoridade com sabedoria, com amor, com alegria. Aleluia, Senhor, com carinho, com cuidado, porque a tua palavra diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e por ela mesma se entregou. Aleluia, Senhor, glórias a ti, Senhor Deus soberano, santo, puro e fiel. Vai, Senhor amado, visitando os enfermos, vai entrando nos hospitais, Senhor, os hospitais, Senhor amado, que estão com pessoas internadas já há tanto tempo, querendo alta, Senhor, pois não aguentam mais estar naquele hospital. Quem já ficou internado sabe como é ruim. Os dias se passam, as horas se passam e a pessoa já não aguenta mais estar ali e quer sair daquele lugar, quer voltar para sua casa. Senhor Jesus, vá de encontro, Senhor amado. Tenha misericórdia, Senhor. Entra, Senhor Jesus, com a tua cura, com a tua libertação, com a tua transformação. Vai, Senhor amado, dando alta para essa pessoa, mas vai salvando também a sua vida, a sua alma, Senhor. Senhor Jesus, santo, puro e fiel, vai de encontro também, Senhor amado, às crianças que estão internadas, que estão nos hospitais de câncer. Entra com a tua cura, Senhor. Vai curando, Senhor, o paralítico. Vai fazendo o cego ver, o mudo falar, o surdo ouvir, o paralítico andar. Porque o Senhor tem poder para todas as coisas. Vai, Senhor Deus Todo-Poderoso, libertando os viciados. Eles, Senhor, que já não tem mais domínio de si, já não tem mais, Senhor, domínio, Senhor, para deixar esse cigarro, essa cerveja, essa cachaça, essas drogas. Ele já não tem mais domínio, Senhor, é mais forte do que ele. Mas, Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor pode libertar, Senhor, dessas coisas, desses vícios que fazem mal para eles. Senhor, que vai causar câncer, que vai causar problema de saúde, que vai causar tumor, Senhor, que vai o deixar enfermo. Senhor, vai o libertando desses vícios, Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque o inimigo quer o matar através desses vícios, Senhor amado, quer o deixar enfermos, mas o Senhor Jesus pode curar. O Senhor Jesus é o médico dos médicos. O Senhor Jesus pode fazer, Senhor, essa pessoa a pegar nojo, Senhor, desse vício e nunca mais querer usar. Glórias a Deus. Vai, Senhor amado e bendito, libertando, Senhor Jesus, os presos, os bandidos, os traficantes. Vai, Senhor, de encontro a eles, as prostitutas. Vai libertando, vai salvando. Entra com o teu plano de salvação, Senhor amado e bendito. Senhor Jesus, toma a nossa família nas suas mãos, a nossa parentela, seja por parte de pai ou por parte de mãe. Vai cuidando, Senhor amado, de uma forma especial de cada um deles. Também dos amados ouvintes, Senhor amado. Vai, Senhor Jesus, tomando a família deles nas suas mãos, a parentela. Entra com teu plano de salvação, Senhor Jesus, porque Tu és santo dos santos, Tu és soberano, Tu és o Deus Todo-Poderoso e contra Ti não há quem pode. Senhor, essa é a nossa oração. Pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Teu Espírito Santo esteja no nosso meio, que o Senhor derrame chuvas, Senhor amado, de graça, de poder, de unção. Aleluia, Senhor amado. Que o Senhor esteja aqui, que o Senhor dirija esse culto, que cada palavra que seja entoada, cada pregação, cada louvor, tudo, Senhor, que seja falado, que seja na sua direção, porque sobretudo, Senhor amado, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Glorioso és Tu e exaltado é o Senhor Jesus Cristo, para sempre. Amém. Glórias a Deus. Vamos receber o irmão Everton, que é o pregador dessa noite, aleluia. Como vamos receber o irmão Everton? Glorificando a Deus, com as palmas, glorificando a Deus, com alegria, aleluia. Deus poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor para todos. Podeis assentar, os irmãos. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Aqui quem fala é o irmão Everton. Nós somos da Igreja Pentecostal do Filho de Deus aqui no Rio de Janeiro, na sede do Rio de Janeiro, que fica em Estrada de Inhoaíba, número 69. Portanto, nessa noite, nesse domingo, nós estamos em minha casa, por causa do decreto. Nós tomamos ciência que algumas igrejas foram ameaçadas a pagar uma multa que varia de 7 mil a 10 mil por cada culto aberto, por cada dia de culto. E prefeituras têm ido, polícia, e uma igreja recebeu até o Ministério Público, que eu fiquei sabendo, de um conhecido. Então, pessoas estão denunciando e as autoridades estão indo às igrejas para conferir se estão abrindo ao público. E por isso, estrategicamente, em respeito à lei que é provisória, glória a Deus, nós não abrimos o culto aberto ao público, mas nós não podemos deixar de adorar e bendizer o nome do Senhor. Estamos aqui louvando ao Senhor, está conosco o nosso pastor, meu pastor, pastor Aldeci Ferreira, que é responsável por todas as igrejas pentecostais do Filho de Deus aqui do Rio de Janeiro, glória a Deus, e o pastor fundador, pastor Eduardo Santos, glória a Jesus. Eu gostaria de deixar uma palavra, se os irmãos quiserem sentar, podem sentar. Atos Apóstolos, capítulo 2 e verso 37. Glória a Jesus. É uma palavra rápida, um texto rápido. Glória a Deus. Atos Apóstolos, capítulo 2 e o verso 37 em diante. Vamos meditar nesse texto. Glória a Jesus. Espero que os irmãos que estão aí na transmissão, que estão na live, os ouvintes, glória a Deus, estejam ouvindo bem a minha voz. A gente não está usando muita tecnologia para este culto, mas espero que possa poder alcançar os irmãos e a nossa voz possa estar audível. A irmã Luísa Lopes, a irmã Ivonete Bock Leite, tem a irmã Ruth Silva, Luísa Lopes, já falei, esses irmãos estão louvando a Deus conosco. Atos Apóstolos, capítulo 2 e 37. Glória a Deus. Diz assim o texto da palavra de Deus. Ouvindo eles isto, compurgiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Glória a Deus. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glórias a Deus. Glória a Deus. Levanta a sua palavra. Senhor Deus e Pai, Espírito Santo. Senhor, não tenho nada de mim, Senhor, para dar. Mas Tu tens, Pai, o alimento, Senhor. Tu és o pão vivo que desce do céu para alimentar o Teu povo, ó Pai, com a palavra, Senhor. Senhor, usa a minha vida, usa a minha boca, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que eu venha ser inspirado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, a falar as Tuas maravilhas e que nessa noite, ó Pai, o Teu povo seja revigorado espiritualmente, ó Pai, através desta palavra, deste alimento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, esse texto é um texto muito belo porque mostra como a igreja crescia naquele tempo, né? Mostra como a igreja ela estava em expansão naquele tempo e era um tempo muito difícil. No tempo que a gente vive hoje, talvez seja difícil a igreja crescer com essa quarentena. Talvez seja difícil pregar a palavra. Mas naquele tempo, o aperto era muito maior, porque Roma havia esgotado todas as forças de resistência de Israel, né? A máquina militar estava esmagando o povo judeu, porque isso já era um juízo que Deus havia profetizado através da boca dos profetas. Deus havia falado, Deus havia avisado. E Roma estava esmagando o povo judeu por causa do pecado. E as forças de resistência já não haviam mais. Então, naquele tempo, os reis de Israel eram rei vassalo, porque o rei vassalo era aquele que era obrigado a trabalhar para o outro rei. Glória a Deus. Então, eles eram obrigados a recolher os impostos e levar para Roma. É por isso que os judeus eles tinham um problema contra os republicanos, porque os republicanos eram os próprios judeus, compatriotas, irmãos em Cristo, irmãos judeus, que faziam parte da aliança, mas que arrecadavam os impostos dos seus irmãos para entregarem na mão de Roma. Então, naquele tempo, o povo de Israel estava dividido. Uns estavam aguardando a promessa, que era a grande parte. E Jesus, através da sua obra maravilhosa na terra, havia deixado os seus discípulos, e os seus discípulos estavam dispostos a entregar a sua vida por amor a Cristo, a pregar o Evangelho, e estavam prontos a sofrer o que fosse necessário, ainda que lhe custasse a vida, ainda que lhe custasse ser torturado, preso, mas os discípulos estavam dispostos a entregar a sua vida por amor a Cristo, sabendo que Cristo prometera e dissera que aquele que entregar a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, naquele tempo, era difícil, era um tempo difícil. Era um tempo que, até um pouco parecido com a gente aqui, que está cultuando na nossa casa, no nosso lar. Assim a igreja crescia, de lar em lar, e de família em família, eles cultuavam o Senhor, e as almas iam sendo acrescentadas a cada dia. É como se a gente estivesse aqui adorando o Senhor nesta sala, como estamos hoje, e as pessoas começarem a tocar as campainhas e entrarem, e começarem a aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, através da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A igreja estava crescendo. E a palavra que era pregada, a palavra principal, o texto está denunciando. Era a mesma palavra que João Batista pregou. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Arrependei-vos. Aliás, essa palavra era pregada também por Noé. Arrependei-vos. Essa palavra era pregado, era a palavra de arrependimento. E o interessante
que fica mais claro nesse texto Glória a Deus. é que eles perseveravam na doutrina. Quantos não perseveram na doutrina hoje? As pessoas não estão mais perseverando na doutrina. Glória a Deus. Amado ouvinte, você da palavra de Deus, amado ouvinte da palavra de Deus, minha irmã, meu irmão, o senhor, a senhora tem perseverado na doutrina dos apóstolos. Aleluia. Glória a Deus. Não é só na doutrina dos apóstolos, também é na comunhão. Glória a Deus. Porque para haver a comunhão tem que haver amor. Para haver Glória comunhão a Deus. tem que haver respeito. Glória a Deus. E no partir do pão, o que é o pão? O pão representa o mantimento diário. Glória a Deus. Aleluia. Verdade. Isso significa Glória a Deus. que as pessoas estavam interessadas na necessidade uns dos outros. Glória a Jesus. Porque a palavra do nosso Salvador que deixou para os seus discípulos foi essa: carregueis as cargas um dos outros, Glória a Deus. para que cumprireis a lei de Cristo. Glória a Deus. Esta palavra era forte. Eles sabiam que eles tinham que dividir tudo. E dessa forma, perseverando na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações que eram diárias, era o tempo todo. Glória a Deus. E em cada alma havia temor. Isso significa que eles não eram entregues aos Glória a pecados. Eles não eram entregues às vaidades. Glória a Deus. Eles não eram entregues à teologia da prosperidade. Eles não eram entregues ao amor ao mundo. Eles não estavam preocupados com aquilo que o mundo oferecia. E o texto está dizendo no verso 43 do capítulo 2 de Atos, que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Glória a Deus. Por que que hoje é tão difícil se manifestar os sinais de cura, de maravilha e de libertação? Porque Glória a Jesus. as igrejas Glória a Deus. deixaram de perseverar na doutrina. Quando morre o fundador, e aí outros assumem Glória a Deus. e Glória começam a Deus. a perverter a doutrina santa do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Daniel Berg e Gunnar Vingre pregavam uma doutrina. Samuel Nistron, eles pregavam uma doutrina em comum. E esta doutrina que o Espírito Santo havia revelado para estes missionários era comum, e todas as suas igrejas andavam de comum acordo, e a igreja cresceu poderosa na terra. Deus. Glória a Deus. De igual modo, há outras igrejas, como outras igrejas que andavam na doutrina em que Deus levantou um fundador para fundar aquela obra, para que aquela obra fosse aberta pela vontade de Deus, e o próprio Senhor, assim como Deus revelou a Moisés as tábuas da lei, o Senhor Jesus Cristo revelara a esses fundadores a santa doutrina que deveria ser incomum para todos aqueles que serviam a Cristo Glória a Jesus. e andaram na doutrina. E por causa disso, os mortos foram sendo ressuscitados, os coxos andaram, os paralíticos andaram, pessoas no mundo do tráfico, da feitiçaria foram libertas. E hoje, como Glória está? a Jesus. Deixaram de perseverar na doutrina. Glória a Deus. Mas nós, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, nós representamos a igreja que persevera na doutrina. Isso aí. Glória a Glória a Deus. Deus. E estamos aqui firmes. Glória a Deus. Oh, Aleluia. glória a Jesus. Eu vim da Igreja Assembleia de Deus. Deus. Um dia, quando eu assisti o testemunho de um arrebatamento, eu comecei a orar ao Senhor e comecei a indagar sobre aquele testemunho, e eu disse ao Senhor: não pode ser verdade essas coisas. Como pode uma pessoa ser condenada ao inferno porque cortou o teu cabelo ou porque colocou a maquiagem? Eu comecei a indagar, e a indagar, e a indagar, e foram dias, irmãos, e eu comecei a chorar.
Glória a E eu Deus. comecei a jejuar, comecei a buscar. Naquele tempo eu congregava na Assembleia de Deus. Ministério Madureira. Glória a Jesus. Glória a Deus. Até um dia o Senhor Jesus Cristo abriu a minha visão. E eu ouvi a voz de Jesus falando: Glória a Deus. olha para onde estas pessoas estão indo. E olha para onde a sua mãe está caminhando. Eu vi a minha mãe gritando em tormentos. Não foi um arrebatamento, mas foi uma visão. Mas aqueles segundos em que eu tive aquela visão foi tão impactante, meus irmãos, que eu chorei durante muitos dias. E estive triste durante muitos dias. E eu dobrei os meus joelhos no chão e fiz a seguinte oração. Falei assim a oração: Senhor Jesus, se tu tens esta obra de salvação na minha vida, porque eu não tenho força para seguir isto, Pai. A minha esposa é tão vaidosa. Minha esposa ainda não está liberta, Senhor. Se tu tens essa obra de salvação, tu farás esta obra na vida da minha esposa. E eu fiz aquela oração. Depois eu assumi uma responsabilidade de uma igreja. Passou-se um ano, irmãos. Depois de um ano, a minha esposa, após assistir um testemunho, os pensamentos dela mudaram. Ela sentiu o toque do Espírito Santo. E ela foi convencida, quando eu menos esperava, fui pego de surpresa. Ela ficou convencida de que aquelas vaidades eram pecados. Eu fiquei assustado. Eu falei: tem certeza? Eu falei assim: eu tenho. E ela disse: eu quero jogar tudo fora. E ela tinha dezenas de sapatos, irmãos. Era um guarda-roupa, era cheia de caixa. Eu nem entendia porque ela tinha tanto sapato. Glória a Deus. Né? Eu às vezes até falava assim: amor, você parece até que você tem umas 20 pernas, uns 20 pés, porque é tanto sapato que ela tinha, era sapato alto. Glória a Jesus. E ela falou assim: eu quero jogar isso tudo fora. E ela pegou os perfumes, porque aqueles perfumes de grife, o Espírito Santo havia convencido em nosso coração de que aqueles perfumes de grife eram perfumes que eram consagrados às entidades. E quando as pessoas sentem sente o cheiro daquele perfume de grife, as pessoas sentem o cheiro e se sentem seduzidas. Isso é um espírito de pombagira que foi entregue àqueles perfumes. E aqueles perfumes eram caros, porque eu comprei perfumes caros para minha esposa. Era um perfume de grife. E a minha esposa jogou tudo fora, e aqueles cremes, e aqueles sapatos, e aqueles estojos de maquiagem, e até maquiagens que eram caros, irmãos, que eu comprei com meu próprio dinheiro para minha esposa. Eu comprei porque eu queria comprar o que era de melhor para minha esposa. Então eu queria entrar na loja mais cara para comprar para minha esposa, para fazê-la feliz. Não sabia eu que estava comprando algo de Satanás para ela, mas um dia o Espírito Santo teve misericórdia de mim e ele me convenceu da verdade, e eu estou aqui nesta noite, dentro da minha casa, com os meus amados irmãos, com o meu pastor, com o meu amado irmão, para lhe contar esse testemunho e falar acerca desta verdade. E Jesus fez a sua obra. A sua mente mudou, o coração dela mudou, e ela começou a contar para as irmãs. Naquele tempo, a minha esposa liderava um grupo de mulheres, porque eu era o pastor da igreja. E a minha esposa começou a fazer reuniões para aquelas irmãs e começou a pregar, a ensinar a palavra de Deus. E começar a ensinar acerca das vaidades e contar aquilo que Jesus havia feito recentemente na sua vida. E de igual modo, eu passei a pregar doutrina, e as doutrinas eram pregadas nos domingos e dia de semana, e eu sempre pregava, e muitos não conseguiram compreender.
Algumas mulheres receberam a palavra em seu coração, até abandonaram a pintura do cabelo, os brincos, começaram a abandonar e Jesus começou a fazer uma obra bonita. As irmãs começaram a se sentir mais cheias de Deus. Glória a Deus. Mas logo aí veio Satanás, porque da igreja, a liderança da igreja onde nós dirigíamos, que era o pastor presidente daquela obra, ele não pregava o evangelho de Jesus, ele não pregava acerca das vaidades, apesar a esposa do pastor presidente era uma mulher que já havia feito plástica. Até mesmo o pastor, que era um homem de mais de 70 anos de idade, já havia feito plástica para aparentar mais jovem. Glória a Deus. E aquele pastor presidente era o meu próprio tio, irmão de meu pai. Eu comecei a pregar contra a maçonaria, comecei a pregar contra a vaidade, e minha esposa também pregando contra a vaidade, até um grupo de irmãs começarem a entrar, e o diabo começou a usar algumas irmãs, e as irmãs se reuniram, e foram tentando encontrar forças, tentando encontrar mais pessoas que se unissem a ela, e criaram-se um grupo de mulheres, e esse grupo de mulheres foi até a matriz da nossa igreja nos denunciar. Visto que não conseguiram nos acusar em nada que havia de errado em nós, aquelas irmãs retornaram à matriz, o grupo de irmãs, dizendo que a minha esposa, que havia tido filho, o nosso filho havia nascido recentemente, acusaram, dizendo que a minha esposa estava ficando louca e que ela estava sofrendo depressão pós-parto. E que ela estava ficando louca e que estava distratando as irmãs e que estava maltratando as irmãs, dizendo que elas não têm o Espírito Santo, dizendo que elas não têm Deus e que elas iriam para o inferno. E assim foi, irmãos. E a esposa do pastor presidente se reunindo com aquelas irmãs, começaram a manipular as coisas por detrás. Até chegar um dia que nós começamos a ser perseguidos. E eu fui chamado a atenção lá. E eu falei diante daquele pastor que era o meu próprio tio, irmão de meu pai. E eu falei a verdade para ele. Mas ele estava disposto a fazer a vontade da sua esposa, que era a líder de todas as irmãs, de todas as igrejas do campo. Ele não queria contradizer. Ele sabia que não havia nada de errado e que a igreja havia crescido. A igreja havia crescido 5 vezes mais do que quando eu assumi aquela obra. Mas isso não foi o bastante. Ele quis me tirar daquela igreja. Ele até sugeriu para que eu assumisse uma outra igreja. E antes dele me sugerir isto, ele havia sugerido que quando acontece isso, era bom trocar, colocasse um outro dirigente e eu iria para outro lugar. E eu disse, eu peço para o pastor, e eu pedi naquela noite para o pastor não me colocar de frente de outra igreja. Porque eu tinha um desejo de voltar a estudar e terminar minha faculdade, que eu havia abandonado, a faculdade de engenharia. Por causa da igreja, porque dirigir a igreja eu não conseguia dar conta. Irmãos, aquela igreja cresceu, aquela igreja foi quase 50 jovens e adolescentes naquela igreja, o grupo de irmãs, maridos que estavam afastados voltaram para Jesus, maridos que estavam afastados há mais de 15 anos, que estavam na droga, se libertaram e voltaram lá para Jesus. Mas quando eu fui removido do cargo daquela igreja, um desses homens que se drogavam e batia na sua esposa, que havia se convertido e agora se tornaram obreiro, a decepção foi tão grande quando eu saí daquela igreja, que este homem voltou para o tráfico e para as drogas. Ele não suportou a dor de olhar para mim e ver o que eu estava sofrendo. E muitas pessoas, novos convertidos, deixaram de ir para a igreja e se esfriaram na fé, porque me tiraram daquela igreja. Mas saiba de uma coisa, isso eu bem sei, que tudo que nós fazemos na terra, nós vamos prestar conta com Deus. O fato dele ter feito aquilo, tiraram as pessoas da porta do céu
e lançaram elas na porta do inferno, porque aquelas pessoas estavam sendo salvas no nome de Jesus. E por causa deles terem me tirado, muitas pessoas recuaram e voltaram para o mundo. Colocaram outro pastor no meu lugar, e eu estava disposto a não mais dirigir trabalhos naquela igreja, porque aonde não serve para eu pregar a verdade, aquela verdade que Jesus abriu os meus olhos acerca da doutrina santa, acerca dos usos e costumes que falam tanto, mas isso não é uso e costumes, isso é doutrina. Glória a Deus. Doutrina é doutrina. E eu estava tão certo de estar nesta doutrina, que eu abri mão de tudo, de cargo, de posição. E um dia o Espírito Santo, à noite, naquela madrugada, eu relutando, toda madrugada era uma luta, eu relutava, eu dormia às vezes 2 horas da manhã, porque eu ficava em oração questionando a Deus, eu sempre perguntava muito e sempre orava. E o Espírito Santo havia me esclarecido que havia um certo homem de Deus, que havia morrido, e que ele guardava a promessa de Jesus, mas que Deus havia levantado um homem para continuar esta obra. E Jesus me revelou o pastor Eduardo Santos naquela noite. E o Espírito Santo falou no meu coração, falou assim: lembra daquele testemunho que tu ouvira? E eu lembrei daquele testemunho daquele homem, mas aquele testemunho eu tinha ouvido há tanto tempo, e eu não conseguia mais encontrar o testemunho daquele pastor, do pastor Eduardo Santos. Eu nem sabia o nome dele, porque eu não notei o nome. De quando ele foi arrebatado ao inferno, o pastor Eduardo Santos contara que foi arrebatado no inferno e via alguns nomes de alguns pastores no inferno. E através daquele testemunho, o Espírito Santo falou: é aquele testemunho, é aquele pastor que eu escolhi. E eu acredito que foi mais de 1 mês para eu reencontrar aquele vídeo, eu não consegui encontrar, até um dia eu encontrei. Quando eu encontrei aquele testemunho, eu ouvi novamente, e cada dia, todos os dias eu ficava ouvindo, eu falei assim: Senhor Jesus Cristo, ele congrega tão longe. A igreja dele é em Aparecida de Goiânia, Senhor, como eu vou congregar? Eu estou sem igreja, eu fiquei um tempo sem igreja, irmãos. Até um dia eu ligar para o pastor Eduardo Santos, liguei e contei um pouco, parte da minha vida para ele. E ele disse: eu tenho um pastor aí, acabou de inaugurar uma igreja aí no Rio, o nome dele é Pastor Aldeci. Depois de um tempo eu marquei uma visita e fui visitar a igreja e encontrei o pastor Aldeci na estrada de Inhoaíba, número 69. E lá eu me encontrei, o pastor Aldeci no final do culto fez o apelo para quem quisesse se conectar àquele corpo, e eu não membrei naquele corpo. Porque eu tinha alguns compromissos em algumas agendas que eu havia firmado, em algumas igrejas que eu havia de pregar ainda, e eu prometi dentro do meu coração de que eu terminaria a minha agenda, porque o homem, quando a gente promete uma coisa, a gente não pode voltar atrás, e eu era convidado para pregar em algumas igrejas, e eu tive que terminar, e até o final do ano eu terminei de pregar, e eu retornei àquela igreja pela 2ª vez. E quando o pastor falou: alguém quer se conectar a esta igreja, eu levantei a mão e fui lá na frente, porque eu já fui decidido a servir a Jesus Cristo através daquela igreja. E eu estou aqui até hoje. Isso foi no ano de 2018, final do ano de 2018. Em 2019, brotou o desejo no meu coração. Eu senti irmãos, eu fui batizado nas águas, porém eu fui batizado no tanque. Glória a Deus. E minha esposa também, quando ela foi batizada na igreja, Assembleia de Deus, ela foi batizada também no batistério, que fala no tanque. E ela foi batizada de brinco. E no ano 2019, eu senti um desejo tão grande de me batizar nas águas. E o Espírito Santo falou para mim: meu servo, tu se batizarás nas águas, que é água viva, águas correntes, porque você servirá de testemunho para muitos, e muitos te seguirão através desta tua atitude. E eu senti um desejo tão grande, irmãos, de me batizar nas águas correntes. E eu conversando com o pastor Aldeci, falei assim: eu tenho um desejo tão grande de me batizar. E o pastor Aldeci até se assustou, porque ele viu que eu já era um obreiro e que eu já dirigia a igreja. Na verdade, era a 3ª igreja que eu estava dirigindo.
Hoje eu tenho 34 anos. Glória a Jesus. Me chamo Everton. Eu sou irmão da igreja pentecostal do Filho de Deus. Mas o que estava em meu coração, a verdade que estava no meu coração, é que eu precisava salvar a minha alma. Eu precisava encontrar paz. Glória a Deus. Tantas perseguições que eu sofri. E eu entendi que quando a gente está na verdade, vive na verdade, a gente padece perseguição. Lembrai-vos de que Jesus falou para os seus discípulos e deixou registrado em Mateus capítulo 5, onde fala o sermão da montanha, que bem-aventurados são aqueles que sofrem perseguição por amor de Cristo. Porque os profetas sofreram. E eu senti que eu estava entrando no caminho certo e Jesus estava realmente me colocando, porque eu pedi para que Jesus me colocasse no caminho certo. E eu congreguei em janeiro, foi antes de iniciar o período do carnaval aqui no Rio. Eu me batizei para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo nas águas. No ano passado me batizei eu e a minha amada esposa Nathalie. Nos batizamos para a glória do nome do Senhor. E de lá para cá nós passamos perseguições espirituais. Minha mente foi tomada de tormentos e maus pensamentos. E o Satanás pelejou contra a minha vida, contra a vida da minha esposa. Tentou colocar raiz de contenda e setas. Mas nós perseveramos. E estamos perseverando nessa fé. Estamos perseverando na doutrina dos apóstolos. E nessa noite eu te digo, vale a pena perseverar na doutrina. E Jesus tem feito maravilha na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu tenho um filho que completou agora 3 anos de idade. Nós temos um filho e Jesus tem nos abençoado. Jesus tem abençoado a nossa igreja. Somos pouquinho irmãos. Mas saiba, irmãos, nessa noite, que há uma diferença entre uma igreja grande e uma grande igreja. Glória. Igrejas grandes existem muitas. Igrejas grandes que juntam milhares de pessoas. Tem uma igreja aí na Coreia do Sul que cabem mais de 1 milhão de pessoas. Existem igrejas que são grandes. Mas uma grande igreja é diferente. Porque uma grande igreja é aquela que abala o inferno. Uma grande igreja não é aquela que tem espaço. Porque uma grande igreja, ao olhar de Jesus, é aquela igreja que tem a presença santa e que está vivendo na doutrina dos apóstolos. Igrejas grandes existem muitas. Mas uma grande igreja é aquela que tem abalado o inferno, é aquela que persevera, irmãos, na doutrina dos apóstolos, que estão no partir do pão, que se preocupam um com o outro. E aqui eu encontrei uma família que persevera na doutrina, né? Nós temos o pastor Aldeci, o irmão Edivaldo, que está aqui conosco nesta noite. Nós temos o irmão Anderson, a sua filha Rebeca, a irmã Camila. Nós temos o irmão Joel, nós temos irmão Roberto. Nós temos irmãos em Cristo Jesus. E essa igreja tem crescido. Porque a gente está crescendo espiritualmente. E Jesus vai dar fruto, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele fertiliza a sua igreja. Ele nos prepara espiritualmente. Antes de nos dar alma, porque o texto da palavra em que acabamos de ler está dizendo, meus amados irmãos, no versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, ou seja, quem acrescenta Jesus, porque quando a igreja ela anda na doutrina, é o próprio Jesus que acrescenta a alma, mas na igreja do falso profeta não é Jesus que leva a alma. Sabe por quê? Porque as pessoas entram cheias de pecados e continuam no pecado.
Aquele que canta funk entra na igreja do falso profeta e grava CD de funk evangélico. O pagodeiro que se diz que aceitou Jesus entra na igreja do falso profeta e continua cantando pagode com os ímpios. O jogador de futebol que começa a ser frequentador da igreja do falso profeta continua jogando bola e continua se prostituindo com um monte de mulheres. Essa é a igreja do falso profeta. Mas nessa obra santa, aquele que tem pecado, que se limpe, porque breve está a vinda do Senhor. Estamos breves, irmãos, tão breve a vinda do Senhor Jesus Cristo. E se você é limpo, limpe-se mais, como diz a palavra. Limpe-se mais, ainda que doa. Deixa Jesus purificar a sua vida. Deixa Ele limpar as suas vestes. Persevere, ainda que ao seu redor você esteja na igreja do falso profeta, que está se corrompendo e os teus olhos têm enxergado que tem se corrompido. Persevere, irmã. Persevere, meu amado irmão. Glória a Deus. Persevere, irmã Ivonete. Persevere, irmã Luísa Lopes. Persevere, irmã Liliane Silva, da IPDA. Persevera na santa doutrina, irmã. Não deixe o povo te influenciar para o mal, não. Persevere, irmã Ruth Silva. Persevere. Persevere em nome de Jesus. Saiba, porém, minha irmã, minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai dar a cada uma das senhoras o seu galardão. Persevere para que ninguém tome a sua coroa, a coroa da vida. Glória a Deus, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Persevere na santa doutrina. Não deixe ninguém influenciar vocês. Não perca esta ligação. Somos a Igreja Pentecostal do Filho de Deus, mas estamos orando por vocês. E nós vamos abrir igrejas em todo o território. Nós já abrimos, do ano passado para cá, abrimos no Pará, na Ilha de Marajó, em Manaus. Já abrimos igreja na Guatemala, já abrimos igreja no Uruguai, em São Paulo, em Minas. E essa igreja vai se expandir porque é a promessa de Deus, porque assim Jesus fez com os fundadores que foram fiéis. Glória a Jesus. As igrejas hoje, muitas foram tomadas por líderes maçons. E por isso eles precisam remover a doutrina. E quando se remove a doutrina, fecha-se a porta do céu. Fica cada vez mais difícil as pessoas se salvarem. Mas quando a igreja anda na sinceridade, perseverando na doutrina, as portas da salvação estão abertas. E na Igreja Pentecostal do Filho de Deus, você será bem-vindo, porque as portas da salvação estão abertas. Se você perseverar na doutrina, na sua igreja, é necessário, minha irmã, é importante que você diga isso, que você entenda isso. É necessário que você padeça a perseguição, irmã, se você anda na verdade. Se a senhora anda na verdade, se o senhor anda na verdade, é necessário que padeça a perseguição, porque Jesus falou em Mateus capítulo 5, leia lá. Porque assim aconteceu comigo, foi necessário. Porque se você está na verdade, você terá que ser perseguido, sim. Isso foi comigo, e isso vai ser com todos aqueles que têm a marca da promessa de Jesus, que carrega consigo a marca, o sangue do Cordeiro na sua vida. Assim será com todos. Glória a Deus. Mas saiba de uma coisa, tu és bem-aventurada, tu és bem-aventurado, porque o Senhor Jesus Cristo tem o seu galardão guardado com Ele para dar a cada um segundo as suas obras. Glória a Deus, a dar a cada um segundo as suas obras. Saiba de uma coisa, minha irmã. Vamos ler esta palavra, para que esta palavra
Encha o teu coração e a tua alma nesta noite, nesse culto tão maravilhoso. Glória a Deus. Vamos ler. Glória a Deus. Eu estou sentado numa cadeira na minha sala, mas a presença do Espírito Santo está aqui de uma forma gloriosa. Diz assim o texto da palavra de Deus em Mateus capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. E bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande, eu repito, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus está dizendo: seja um Isaías que foi partido ao meio, cerrado, seja um Jeremias que foi lançado no calabouço, seja um profeta, seja Ezequiel que foi surrado, subjugado e morto, seja um João Batista que foi decapitado. Que Deus abençoe aos irmãos nesta noite. Fique com esta palavra de ânimo, de força, para você sair daqui revigorada, para você sair daqui cheio de força, para enfrentar o mundo das trevas, para você voltar para o joelho, porque Jesus tem te cobrado, irmã, o joelho. Jesus tem falado que tem sentido saudade de ti, minha irmã. Jesus tem saudade, viu? Jesus sente saudade de quando tu orava mais, jejuava mais. Ele sente saudade, ele sente sua falta, aleluia. Glória a Deus. Ele sente sua falta. E Jesus falou assim: não era hora para parar, hora de parar de pelejar no céu de glória, porque enquanto estamos nessa terra, é para nós pelejarmos esta batalha, como diz o apóstolo Paulo, militarmos e lutarmos nesta guerra, e lutarmos legitimamente, porque esta batalha é para nós batalharmos, não é para nós corrermos. Lute legitimamente, irmã. Se coloque de pé. Volte para o joelho, para o jejum, e deixa a perseguição vir. Porque quando você entra, quando a perseguição acontece, é a hora que Jesus coloca você na vontade dele. A vontade dele não é quando você está na bonança, não. Quando você está na comodidade, não. A vontade dele vai ser feita quando você for perseguida. Porque assim você está aborrecendo as trevas. Assim você está aborrecendo a Satanás. Não é na calmaria que Jesus quer a gente. Para ser perseguido, vai ter que entrar e batalhar no mundo espiritual através de jejum e oração e perseverança na doutrina. Seja uma boca de Deus, seja uma voz profética, seja uma atalaia em nome de Jesus Cristo, porque essa é a vontade de Jesus. Glória a Deus. Jesus não tem chamado covarde. Se você está na igreja que tem se corrompido, seja um profeta, seja uma profetisa naquele lugar. Aponte o dedo e profetize, não se preocupa com o que há de acontecer, porque o Senhor Jesus Cristo te garante a vitória. Ele me garantiu a vitória, irmãos.
me garantiu a vitória. E Ele vai garantir a vitória para ti Glória a Deus. também. Também. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus disse: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, irmãos, Glória a Deus. ao que vencer. Ao que vencer darei eu de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. É por isso, irmã, meu irmão, você receberá um novo nome, viu? O qual ninguém conhece, ninguém sabe. Nem aquele que o recebe, ninguém sabe, você vai receber um novo nome. Ao que vencer dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus.